Olá, sejam todos bem-vindos a Codice. Meu nome é Felipe Renan Vieira e eu queria deixar um recado aqui antes de vocês começarem a assistir o vídeo sobre a palestra. É uma das primeiras gravações que eu fiz. Eu já fiz uma outra palestra, só que a gravação não deu muito certo. E só teve um pequeno corte ali na câmera me filmando, mas fora isso, todo o resto da gravação está bem, deu tudo certo. E eu fiz essa palestra na ETEC de Cruzeiro sobre React Native X, porque eu falei um pouco sobre essa ferramenta. Então, a seguir vai vir a palestra aí e espero que vocês aproveitem o vídeo. Bom, boa noite a todo mundo. Uma coisa antes, esse microfone aqui é só para o computador captar o áudio, então só para isso só. Meu nome é Felipe Renan Vieira e eu vim falar sobre React Native e Expo, que são algumas ferramentas que eu utilizo, inclusive lá na empresa, que eu trabalho junto com o Anderson, para desenvolvimento mobile. E eu coloquei ali como um lema o seguinte: simplificando o desenvolvimento de apps mobile. Antes de eu apresentar sobre mim, sobre qualquer coisa, sobre qualquer outra coisa que eu vou falar sobre o React Native e tudo mais, eu vou mostrar um pequeno exemplo aqui, só para vocês entenderem por que eu resolvi falar sobre ele. Eu estava conversando com um colega meu, um projeto que a gente vai dar, um curso que a gente vai dar na FATEC, e a gente estava precisando montar um aplicativo para esse curso, um aplicativo que vai servir de exemplo que a gente vai usar no curso, que vai ser um curso de React Native. Então a gente olhou o seguinte: semana que vem a gente já começa a desenvolver o aplicativo. Eu falei, peraí, só um minuto, deixa eu pegar aqui. Fui lá no computador, digitei alguns comandos lá, subi na internet, em menos de 10 minutos o aplicativo já estava na internet, já tinha testado, já estava funcionando, já tinha testado no Android e já estava com código lá para ele poder testar, para ele poder ver o aplicativo também. Agora, uma pergunta. Alguém aqui já trabalhou com desenvolvimento de aplicativo mobile? Já, mesmo que seja um Hello World, ou mesmo que tentou fazer alguma coisa e não deu certo? Alguém aqui já viu alguma coisa? Hello World? Hello World, talvez até tentar chegar no Hello World. Alguém já tentou? Ok. Vocês usaram qual ferramenta para trabalhar? Eclipse? Para desenvolver para Android, né? Ok. Vocês conseguiram de primeira, tranquilo? Ficou dando problema? Deu bastante problema, né? Não estou falando mal da ferramenta nem nada do tipo. Depois eu até vou mostrar algumas comparações aqui para vocês entenderem. Eu só queria mostrar para vocês se vocês tiveram algum problema. E aqui agora, antes de começar a falar sobre mim e tudo mais, eu arrisco dizer que até em menos de 5 minutos eu vou tentar criar um aplicativo e colocar na internet para vocês verem. Ok, vamos lá. Primeira coisa, as ferramentas que eu trabalho, elas funcionam tudo por terminal. Depois, não é nada muito difícil, muito complicado. Depois eu vou mostrar para vocês. Ok, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui até um... Melhor, deixa eu ligar o cronômetro. Ok. Eu não vou explicar como que funciona, o que eu vou fazer, porque depois eu vou voltar nessa parte. Eu só vou criar o mais rápido possível. Vamos lá. Começou. Ok. Ok, a internet travou. Caso acontecesse isso, eu deixei um projeto criado aqui, só para passar essa parte. Vou pegar aqui, eu chamei ele de Hello World App. Deixa eu só copiar ele. cp Hello World App. Okay. Ok. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou limpar ele aqui, deixar ele do jeito que ele viria do início.
Ok. Basicamente, o que eu faria aqui se ele tivesse baixado, seria só alterar esse texto aqui para Hello World. O resto estaria tudo do jeito que está aqui agora quando eu criaria o projeto. Então, agora que eu já tenho aqui alterado o código, eu vou entrar aqui na minha aplicação, iniciar ela, esperar ele carregar ela. Logs for assim. Escanear o QR Code aqui no aplicativo do Expo. Enquanto isso, vou abrindo aqui o outro site. Expo Hello World. E aí, bem pequeno aqui, já está o Hello World da minha aplicação. Vou parar a aplicação. Git status, git add, -all. Ok, agora a gente acessa aqui. Pronto. Deu 6 minutos e meio porque na hora de criar o projeto ele não foi, ele travou com a internet. Depois eu tento criar de novo. Mas já está aqui a aplicação rodando, Hello World. E aqui já está ela no site aqui do GitHub. Se eu entrar aqui em app.js, o código dela já está aqui, disponibilizado para qualquer um que queira acessar. Então, num período de 6 minutos e meio. Ok. Tirando o ponto que houve um pequeno problema com a internet, eu consegui criar uma aplicação de uma forma bem rápida, bem simples, e dá para usar qualquer ferramenta que você quiser. Não fica preso muitas vezes a uma IDE, a um editor. Você pode usar até um bloco de notas se você quiser, você pode. Não é o mais recomendável, mas você pode. Bom, e a partir de tudo isso, aqui também a URL, onde eu coloquei lá no GitHub o projeto. Então, se entrar lá, já está esse projeto rodando lá nessa URL. E a partir disso que eu já mostrei para vocês que eu criei uma aplicação do zero aqui, já está rodando, já está online, vou começar a palestra realmente. Bom, primeiramente me apresentando. Meu nome é Felipe Renan Vieira, tenho 19 anos. Eu trabalho como desenvolvedor na NextTI, junto com o Anderson, lá na empresa do Adriano também, né? Eu trabalho com JavaScript, Python e PHP, são as linguagens que mais atuo, também Node e TypeScript. E minha área é mais para a parte de desenvolvimento web e mobile, sendo que nos últimos 5 meses eu estou mais focado na parte de desenvolvimento mobile. E eu também tenho um projeto chamado CodeEasy, que é um projeto onde eu faço cursos, vídeos sobre essa área de programação, ensinando sobre a parte de computação em nuvem. Então, se vocês olharem aqui, se alguém quiser ver depois também mais informações, até mesmo esse vídeo vai estar no YouTube depois, quem quiser ver. Esse aqui é o primeiro, o meu currículo, e o segundo, o projeto da CodeEasy lá, para quem quiser ter mais informações. Bom, e basicamente o que eu quero mostrar aqui nessa palestra é o que o React Native pode fazer. O que você consegue fazer com ele. Eu já vou entrar depois com mais detalhes sobre o que ele é. Primeiramente, eu queria mostrar para vocês o que eu consigo fazer com ele.
Ok. Vamos lá. O React Native ou React e outras ferramentas, elas seguem a seguinte frase: Learn once, write anywhere. Aprenda uma vez e escreva em qualquer lugar. Então, se você pega o React, por exemplo, que é uma ferramenta que o Facebook criou, você pode pegar ela e construir um site. Se você juntar ela com o Electron, você pode construir um aplicativo desktop usando o React. E a curva de aprendizado de uma para outra é muito baixa. Se você pega o React Native, você pode desenvolver mobile para Android e para iOS. E a diferença entre desenvolver um site, um desktop e um mobile é muito pequena também. Além disso, existem algumas adaptações do React Native, como por exemplo, a SDK do Windows 10, que você pode integrar a SDK do Windows 10 com o React Native, e assim você pode usar o React Native para desenvolver para qualquer coisa que aceite o Windows 10, como um Xbox, um computador, um sistema operacional do Windows 10, qualquer coisa também. Então é uma ferramenta que você aprende uma vez, para escrever para diferentes plataformas é diferente, mas a diferença é muito pouca. Então, aprende uma vez e escreve em qualquer lugar, basicamente. E aqui nessa palestra eu vou falar basicamente do seguinte: eu vou falar sobre a parte do mobile, depois eu vou falar um pouco sobre o Node.React, para vocês entenderem o que é isso, o que eu estou falando aqui. Daí eu falo do React Native e mostro alguns exemplos para vocês de aplicações que eu vou fazer aqui com o React Native. Bom, primeiramente, sobre o mobile. Soluções que existem dentro de dispositivos como o Android e o iOS. Quando você vai desenvolver para uma aplicação mobile, por exemplo, você trabalha bastante atualmente com o Android e o iOS. E aqui, para construir apps mobiles para Android e para iOS, nós temos o seguinte. Nós temos, por exemplo, alguns aplicativos que são considerados nativos. Os aplicativos nativos, está um pouco escuro, mas acho que dá para enxergar. A gente faz o seguinte: a gente tem que construir um aplicativo para Android e um aplicativo para iOS. É esse um que vocês aprendem aqui. Você pode usar, por exemplo, o Java ou o Kotlin, que são duas linguagens para você trabalhar com isso. E para iOS, o iPhone, por exemplo, você precisa usar o Objective-C ou a linguagem Swift. Então, você tem que ter todo o ambiente instalado, tudo configurado, como o Eclipse ou o Android Studio. Se você for desenvolver para iOS, você precisa ter, por exemplo, o MacBook, o sistema operacional OS X da Apple, né? Você não consegue desenvolver se você não tiver um MacBook. E tem que ser em Swift, então acaba tendo as seguintes vantagens. Você tem todo o recurso, todo o ecossistema. Vamos supor, eu quero desenvolver para Android. Você tem a Google lançou um sensor digital, vamos supor que não exista. Assim que ela lançou, você já vai ter a biblioteca para Java para fazer isso. Isso é uma grande vantagem. Porém, a grande desvantagem é que você tem que fazer um projeto para cada um. Tem que ter duas equipes para desenvolver um aplicativo mobile e assim por diante. E sem falar que para desenvolver para iOS tem uma burocracia a mais. Por quê? Você tem que comprar um MacBook, uma coisa barata, cerca de uns R$6.000 para você ter um. Você tem que ter um iPhone para testar, uns R$2.000, também é tranquilo você comprar um, né? E para Android, você só precisa ter um celular Android e qualquer computador que consiga rodar as ferramentas como o Android Studio ou o Eclipse com o Android SDK que nem vocês usam aqui. E assim, se você é como o Anderson me ensinou, uma equipe de uma única pessoa, se você tem poucos recursos, principalmente para trabalhar com iOS, com outras coisas, tem um MacBook, outras coisas do tipo, e se tiver que vender um rim para você conseguir comprar um MacBook para você trabalhar, bom, digamos que é assim que você vai ficar. Isso daí é uma falta do que fazer. Eu e alguns amigos meus criamos um mascote chamado Devin. Bom, basicamente é uma representação de todas as nossas frustrações. O Devin é o ícone da sala dos devs. Exatamente, você entra lá na sala onde eu trabalho e tá o Devin lá. Então, o que acontece? A brincadeira aqui para vocês entenderem. Desenvolver com Java ou com Swift aplicativo nativo é muito bom porque você tem uma alta performance, você tem acesso às últimas bibliotecas. Porém, você tem que gastar mais tempo, tem que gastar mais recurso e nem todo mundo tem isso. Por exemplo, vamos supor que alguém aqui queira começar a desenvolver para iOS. Vamos supor, posso pegar você como exemplo? Você quer desenvolver para iOS.
Você tem que comprar um MacBook, que custa R$6.000, um iPhone que custa R$2.000, você tem que ter uma conta da Apple que custa $100 por ano para você poder publicar sua aplicação. Quando você vai publicar sua aplicação, a Apple tem que avaliar, acho que é o período de 1 mês para avaliar. Se ela não aceitar, você tem que corrigir aquilo que ela falou para depois ela deixar você publicar na App Store. Você toparia? Daí você vai pegar para Android, por exemplo. Você precisa ter um celular Android, por exemplo, uns R$600, R$500, o mais básico de celular Android você consegue. Um computador mais simples, você pode ter também. E uma conta de $25 que só paga uma única vez na Play Store. É o que você precisa para publicar na Play Store. E ainda assim você precisaria desenvolver todo o aplicativo para Android e depois todo o aplicativo para iOS de novo. Então, acaba sendo um pouco trabalhoso para quem está começando. Para quem quer apenas estudar, por exemplo, e não tem recurso para comprar um MacBook, por exemplo. Então, a gente tem outros tipos de aplicativos. Daí surgem os aplicativos híbridos nativos, que daí a gente usa o seguinte, tem ferramentas como o React Native, o Xamarin, o Native Script e o Flutter. O Flutter sendo o Flutter, o último ali, o da Google. O que acontece? Os híbridos nativos, eles permitem você construir um código que depois ele transforma esse código num projeto para Java, compila para nativo, para rodar nativamente no Android, e para Swift também, para rodar nativamente no iOS. Então você escreve só um código para Android e para iOS. Já melhora muita coisa, realmente. Tanto é que esse aplicativo aqui que eu construí, se o Anderson depois, no final, puder emprestar o iPhone, pode? Se depois aí você puder emprestar o iPhone, vocês vão ver que isso daqui eu rodei no Android e já posso rodar no iOS, no iPhone também, para testar. Só que ainda tem um problema aqui. Essas ferramentas, elas ainda precisam instalar o Android SDK, que é a ferramenta para desenvolver para Android, e você ainda precisa ter um MacBook ou um Mac Mini ou alguma coisa da Apple para desenvolver para iOS. Senão você... peguei o React Native, mas eu preciso do conjunto do kit ali para desenvolver para iOS. Se você não tem um MacBook, você não vai conseguir. Então ainda tem esse problema, mas já ajuda muito de você construir apenas um código para os dois projetos. Daí a gente tem o seguinte, alguns exemplos que eu coloquei ali, não todos, só alguns mais conhecidos. O React Native, que trabalha com JavaScript. O Native Script também trabalha com JavaScript para montar a aplicação. O Xamarin é da Microsoft, trabalha com C#. E o Flutter é da Google, trabalha com uma linguagem de programação que é mais nova, que se chama Dart. Uma linguagem nova que a Google criou. Daí a gente vem um terceiro tipo de aplicativo, que é mais simples ainda para quem tem menos recursos, que são os híbridos web. O que o híbrido web faz? O híbrido web é aquele que engana o usuário. Ele cria um navegador no seu celular, um navegador na tela do seu celular, só que sem aquela barrinha, sem aquela parte do topo. Você não vê aquilo. E ele coloca um HTML, um CSS e um JavaScript ali dentro. O usuário acessa um site que se passa por um aplicativo. Então, você acaba tendo um site ali no seu celular, só que se passando por um aplicativo. Qual que é a vantagem disso? Você usa ferramentas para web, HTML, CSS e JavaScript. Quem sabe construir site, pega tranquilo para desenvolver para um aplicativo híbrido web. Daí aquela ferramenta ali no canto, chama Apache Cordova, quase tudo que é híbrido web roda em cima dela. O que ela faz? Além de ter um navegador, o Apache Cordova consegue acessar os recursos nativos. Então, você constrói de certa forma um site, mas que consegue acessar a câmera, consegue acessar o GPS, um mapa, e o Bluetooth e vários outros recursos. Então, você pega... É como se fosse construir um site mais o Apache Cordova. Daí tem outras ferramentas que são construídas em cima daquilo, como o Adobe PhoneGap e o Ionic, que é um dos mais conhecidos atualmente para híbrido web. Pra vocês terem ideia, esse pessoal do Ionic, eles foram tão inteligentes que eles conseguiram pegar essa questão de desenvolver para híbrido web, falar, já que é um site que roda no celular, a gente pode fazer o seguinte, eles usaram o mesmo lema que o Java usa, write once, run anywhere. Escreva uma vez e rode em qualquer lugar. Então você pega o Ionic, você escreve um código ali, usando o Angular ou React, por exemplo, que são dois frameworks bibliotecas para desenvolvimento front-end, desenvolve um site ali,
Daí você vai e coloca aquilo no Android, coloca no iOS, coloca num site, coloca no aplicativo desktop. Você desenvolve um e mata tudo de uma vez, num único desenvolvimento. Só que qual que é o problema ali do híbrido web? O híbrido web, ele usa, como eu falei, o navegador. Então ele tem um navegador, passa pelo Apache Cordova e depois acessa o celular. Então isso traz um pouco menos de performance, mas só em aplicações maiores que você percebe isso. E pode ser que o Apache Cordova não tenha a mesma compatibilidade com os recursos nativos, que nem um híbrido nativo, por exemplo. Vamos supor que o Android lançou um novo recurso nativo para Android e o Apache Cordova ainda não tem isso desenvolvido, você não pode usar. Então tem esses pontos aqui. Então você vai desenvolver com a Ionic. Você pega ali um editor de texto tranquilo, simplesinho, desenvolve com a Ionic. E o Ionic ele tem uma ferramenta, só que é cara, que você constrói para Android e para iOS na internet. Então você não precisa ter um MacBook. Então você usa essa ferramenta para construir para Android e para iOS na internet. E só precisa ter um iPhone para testar e pagar a conta de $100 por ano. Você não precisa gastar aqueles 6 mil com um MacBook, por exemplo. Embora seja melhor você ter um MacBook para testar tudo direitinho, ter tudo legalzinho funcionando. Mas tem essa vantagem aqui. E por último, a gente entra com o Web App. Que o Web App é basicamente um outro conceito de desenvolver um aplicativo. Ele não, de certa forma, não constrói um aplicativo mobile. O que você faz? Você faz um site que se parece com o aplicativo mobile e quando o usuário acessa, você pode adicionar ele à tela inicial. E quando você adiciona ele à tela inicial, o usuário pode acessar aquilo como se fosse uma espécie de um aplicativo disfarçado. Vamos supor. Vamos pegar aqui um site. Eu tenho aqui meu celular. Letras. Esse site aqui, letras.mus.br, ele é um web app. Vocês podem ver que quando eu acesso ele, o visual dele, do site em si, é muito parecido com o aplicativo. Daí eu venho aqui, adicionar a tela inicial. Vamos ver se ele vai carregar. Aí, adicionar. E agora é só esperar ele adicionar aqui. Adicionando letras, esperar um pouco que ele já vai terminar. Ok. Olha lá, já estava fazendo a verificação como se fosse realmente um aplicativo. Daí eu entro aqui e já tem aqui, ó, letras. Quando eu clico nele, ele abre de forma parecida com o aplicativo, mas na verdade ele é um site. Então isso daqui são web apps. E tem uma coisa, uma evolução, por assim dizer, do web apps que se chama de PWA, Progressive Web Apps. O que eles são basicamente? São aplicativos web apps também, só que eles seguem algumas instruções. Por exemplo, eles conseguem funcionar offline, são sites que conseguem funcionar offline, salvam alguns dados em cachê. Eles têm uma aparência similar de um aplicativo e seguem um conjunto de instruções. E se eles seguirem esse conjunto de instruções, eles são considerados PWAs, que são uma alternativa que algumas empresas estão investindo para você poder reduzir tudo, porque daí você constrói só um site e você já tem até o aplicativo. Você não precisa reconstruir de novo um aplicativo. Você constrói só o site e já tem tudo pronto. Só que ele ainda não está muito robusto. Ele não consegue acessar tantos recursos nativos. Eu nem sei se ele já chegou no nível de acessar recurso nativo. Mas é uma coisa que várias empresas estão investindo, principalmente a Google está investindo nisso. Então, a gente tem os 4 tipos de aplicativos. Os nativos, híbridos nativos, híbridos web e os web apps. E agora eu vou falar um pouco sobre o Node e o React, que quando a gente entrar em React Native, esses caras aqui é que fazem ele funcionar. O que eu coloquei ali? Node e React, as melhores invenções do mundo. Não são necessariamente as melhores, mas são invenções muito boas.
Eu particularmente gosto bastante deles. Bom, como que funciona? É o seguinte, o que é o Node? Alguém aqui já mexeu com JavaScript, nem que seja para copiar um código e colar no meio do HTML? Ok, uma boa parcela já mexeu. Alguém aqui já mexeu com Node? Ok, alguns. Como que funciona? O JavaScript é uma linguagem e dentro do navegador, do Google Chrome, do Firefox e assim por diante, ele tem um interpretador, que ele consegue ler o JavaScript e executar ele lá dentro do navegador. Daí assim, o JavaScript ele é executado para fazer animação num site, para fazer algumas requisições assíncronas, para requisitar dados de outros servidores, por exemplo. E basicamente isso que ele faz. Então ele digamos que ele fazia isso daqui. Vamos medir dessa maneira. O Node, eles pensaram o seguinte, vamos criar alguma coisa que trabalhe do lado do servidor. Ou seja, se trabalha do lado do servidor, dá para fazer aplicativo, desktop, dá para fazer site, dá para fazer um monte de coisa. E qual a linguagem que a gente vai usar para trabalhar em cima do Node? Vamos usar o JavaScript. Então, para trabalhar com o Node, você usa JavaScript. E daí, com o Node, o JavaScript passou a fazer disso daqui, ele começou a fazer esse tanto de coisa. Ele basicamente fez muitas coisas. Tanto é que com o Node você pode fazer aplicativo desktop, aplicativo mobile, sites, scripts de automatização e diversas outras coisas que você pode fazer. Ele faz muita coisa mesmo. E o Node ele é uma ferramenta que funciona só por terminal. Depois eu até vou falar um pouco mais sobre isso. Ok. E basicamente isso daí que é o Node. Só tá lembrando a frase, o Node ele tem o seguinte slogan. Desenvolvimento, se eu não me engano, é desenvolvimento JavaScript em larga escala. Que ele permite o JavaScript fazer muitas mais coisas. Daí tem aqui, o que é possível fazer com o Node? Basicamente a frase. Essa frase aqui, na verdade, dá para ser alterada, quase que alterada por essa daqui. O que você quer fazer com o Node? Ele faz realmente tanta coisa que cada dia, tanto é que é uma brincadeira, eu fiz com meu amigo, eu não acreditei que deu certo. Cada dia os caras estão lançando uma biblioteca JavaScript nova. Cada dia, é impressionante. O meu amigo já estava assim, meio indignado. Poxa, não é possível, todo dia eles lançam uma biblioteca. Quer ver, ó, se eu procurar José.js eu vou achar, digitou no Google José.js e achou. Uma biblioteca que chamava José.js. Tem tanta biblioteca JavaScript que você pode ficar perdido de tantas que existem. Então, o Node ele dá para fazer muitas coisas. Depois que o Node saiu, o JavaScript começou a ser muito usado. O JavaScript que era usado só no navegador, agora começou a ser usado em um monte de coisa. E é claro que eu vou falar um pouco sobre isso daqui, até para ajudar vocês. Não sei se todos vocês estão acostumados, mas o Node ele executa por terminal. Quem aqui já tem o costume de trabalhar com um terminal? Sim. Esse aqui é o prompt de comando, CMD do Windows. Basicamente funciona assim. O Node ele é uma ferramenta que ali por terminal se digita Node e dá um comando. E ele também tem um NPM, que é para gerenciar as bibliotecas que você quer. Eu quero instalar uma biblioteca para fazer um site. Você usa o NPM para poder trabalhar com essas bibliotecas, para poder gerenciar. É o Node Package Manager, o gerenciador de pacotes do Node. Então você usa o terminal para trabalhar com o Node. Esse aqui é o terminal do Windows. Esse aqui é o PowerShell, também do Windows. E esse aqui é o terminal do Mac, que também é bem parecido com o do Linux, já que eles têm uma origem bem similar. Então eu deixei só a imagem do terminal do Mac aqui. E essa questão de terminal não é uma coisa exclusiva só do Node. É uma coisa até que é legal trazer para vocês, já que nem todo mundo trabalha com terminal. Quem vai trabalhar com desenvolvimento web e mobile, principalmente com servidores web e outras coisas do tipo, vai mexer bastante com o terminal. E vocês vão ver que, na verdade, depois que você entende como funciona, é muito mais simples. Eu, particularmente, prefiro usar o terminal do que algumas ferramentas gráficas até. Então, por exemplo, quem vai programar em Python, em pip, você trabalha com Python pelo terminal. Você quer instalar uma biblioteca para Python. Tem o comando pip, que você vai lá, pip install Django, que é uma biblioteca para desenvolver sites com Python. Um framework para desenvolver sites com Python. O PHP tem o Composer, você digita lá, Composer Create Project Laravel, daí você cria um projeto com o framework Laravel. O Java também dá para executar por linha de comando. O C# com o .NET Core, que é a versão da biblioteca,
também dá para executar por linha de comando. Até para mostrar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor. Dá para todo mundo enxergar o que está escrito? Aumenta um pouco. Ok. Se eu pego aqui, ó, .NET new --help, .NET para usar o C#, o new, que eu quero criar um novo projeto, e o help, que eu quero que ele me dê uma ajuda, como que eu crio um novo projeto. Ok. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Se eu pego aqui, ó, uma aplicação de console, que vocês estão acostumados a fazer quando iniciam um curso. Tem aqui em C#, em F# e em Visual Basic. Você pode criar. É só você digitar console. Uma biblioteca. Um site com ASP.NET Core. Um site com ASP.NET Core e React, se eu quiser também. Um site com ASP.NET Core e Angular. Daí eu só viria aqui, por exemplo, .NET new console my app. E ele criaria minha aplicação e eu poderia começar a trabalhar com C#. Só voltar aqui. Então, qual que é o ponto aqui? Também tem o Ruby, que é outra linguagem de programação, que tem o comando gen. E o Node, que tem o NPM, que eu vou usar aqui para vocês. E também tem o Yarn, que é um outro gerenciador de pacotes, para trabalhar com as bibliotecas. Qual que é o ponto aqui? Se você vai trabalhar com C#, por exemplo, e tem um Visual Studio, ele vai dar tudo pronto para você. Você clica lá em novo projeto e o Visual Studio vai criar um novo projeto para você. Mas se você quiser, você pode trabalhar com tudo por linha de comando. E normalmente para desenvolvimento web, para desenvolvimento mobile com ferramentas como Node, você trabalha bastante com linha de comando. E como vocês viram, com 4 palavras basicamente, eu crio um projeto em C#. Então não é uma coisa muito difícil. Sem falar que tem aqueles menos help, que pode dar uma ajuda para vocês. Então uma coisa legal de vocês começarem a ver também, quem se interessar, ver como que funciona por terminal, porque tem algumas coisas que vão trabalhar com isso. Talvez vocês sigam uma área que não trabalhe muito, mas talvez vocês possam seguir, que nem eu uso mais terminal do que outras coisas, na verdade. Daí agora, cheguei no outro ponto aqui, que é o React. O que é o React? Dá pra ver um pouco a logo ali. O que é o React? O React é uma biblioteca que foi criada pela Facebook. E o que ele faz? Ele é uma biblioteca bastante simples. Ele cria um arquivo, vamos resumir de forma bem brusca aqui. Ele cria um arquivo que junta HTML, CSS e JavaScript, só que em vez de você escrever HTML, você escreve JavaScript. Em vez de você escrever CSS, você escreve JavaScript. E junta tudo num arquivo só. Ou seja, você faz um site, uma aplicação, só com JavaScript. Você consegue fazer um site inteiro só com JavaScript, sem usar nenhum pingo de HTML, se você quiser. Isso que eu fiz o React. E o que ele faz? Quem aqui já construiu um site sabe que você constrói lá, é index.html. E o index.html é uma página inteira. Daí você constrói lá, é contato.html. E ele é uma página inteira. Com o React, você constrói um arquivo, por exemplo, que é menulateral.jsx, que é a extensão dele. Daí aquele arquivo ele contém um menu lateral. E em outro arquivo, você pode chamar aquele menu lateral em várias vezes. Então, em vez de você reconstruir ele, construir um arquivo por página, você acaba construindo, digamos assim, um arquivo por partes do seu site, que são chamados de componentes. E depois você pode pegar o componente do menu lateral, o componente do header, o componente do footer, o componente, por exemplo, da tabela que aparece, juntar todos eles e formar a sua página. Isso permite você, por exemplo, trabalhar muito com reutilização e o que a gente chama de reativo. Que, por exemplo, você está num site, daí você tira um componente e coloca outro no lugar, em vez de você mudar toda a página. Você vai tirando os componentes e vai montando eles, a página vai montando de forma dinâmica. Um exemplo aqui. Esse site aqui é o site da CodeEasy, que eu construí. E aqui, ele, por exemplo, foi feito em React. Tudo aqui nele, todo esse site aqui, ele é só JavaScript. Eu não escrevi nenhum HTML praticamente para fazer ele. Então isso daqui, por exemplo, ele é um componente. O que eu fiz aqui? Eu acessei um JSON, que é um arquivo com os cursos que eu tenho lá. Criei um componente, que é esse cardzinho aqui, do curso.
E depois eu peguei, ele achou 3 cursos lá onde que eu peguei. Eu tenho um componente do card. Eu fiz um for. Para cada item que tem aqui, pega os dados e coloca dentro do componente. Pega os dados e coloca dentro do componente. E depois coloca aqui. Então, tecnicamente, eu só construí isso daqui. Depois eu peguei os dados, fiz um for e ele destrinchou nesses 6 aqui, nesses 3. Tanto é que se eu vier aqui, .github, Codeeasy, e entrar aqui no dataset, por exemplo, eu tenho aqui cursos. Eu tenho aqui os 3 cursos. Se eu quiser, eu venho aqui, adiciono mais 5, 6, 7 linhas aqui, e quando eu acessar, ele já vai estar com um novo curso aqui. Só de mexer naquele arquivo lá, adicionar 7 linhas, ele já aparece um novo curso aqui. Então, basicamente isso que é o React. E esse negócio de componentes se tornou tão bom e tão utilizado que, por exemplo, a Microsoft, todo aquele pacote do Office 365, alguém que já usou Outlook, Word Online, Excel Online, eles usam React, eles são feitos com React. O site do Facebook é feito com React. O meu site, acho que tem uns exemplos aqui. Eu tenho uns exemplos aqui. Vou até passar para eles, depois eu volto. Microsoft no Office 365 usa React. Facebook tem uma empresa chamada Rocket City, que ela oferece um monte de cursos de React, React Native. É interessante se vocês quiserem ver mais sobre isso. O Trello, quem conhece, usa React. O Bitbucket é feito com React. E o site da Codeeasy, que eu também montei com React. Então, e aqui tem os exemplos, né? Que nem eu falei para vocês, você monta por componentes e depois você vai chamando os componentes na sua página, em vez de ser um arquivo para toda a página. E o que antes era HTML, CSS e JavaScript, agora basicamente vira só JavaScript. E daí a gente entra aqui no último ponto, que é o React Native. Apps nativas com uma baixa curva de aprendizagem. O que acontece? Você aprendeu a usar o React, montou o site, legal. Daí o que os caras pensaram? Olha, vamos pegar o seguinte, o cara monta um código em React, a gente pega aquilo e adapta ele para funcionar no Android e no iOS. Então, no fundo, ele ainda continua usando muita coisa que é parecida com o React. Se eu não me engano, o React Native também é da Facebook. Também é do Facebook. E com isso, você consegue construir as suas aplicações nativas. Você pode construir um código para as duas plataformas, que nem eu já falei. E aqui é um exemplo. Por exemplo, um projeto criado com React na internet e um projeto criado com React Native. Basicamente, o código é muito parecido e você pode criar com uma ferramenta que não muda quase nada o projeto para os dois. E aqui, agora que já... só uma coisa, se alguém tiver alguma dúvida também, quiser perguntar, até agora alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar? Ok. E aqui a gente tem essa ferramenta chamada Expo. Vocês lembram que eu falei que o React Native ainda precisa ter o Android SDK tudo configurado para poder criar a aplicação? Ainda precisa ter um MacBook para poder criar a aplicação e tudo mais? O Expo foi criado por alguns caras que vieram para resolver esse problema. O que ele faz? Você só instala o Expo no computador. Tem um editor de texto, que nem eu falei, se vocês quiserem usar o bloco de notas, vocês podem usar o bloco de notas. Daí você digita no terminal Expo init e o nome do projeto. Ele cria o projeto para você, você altera o código e manda para o Expo. O Expo constrói para Android, o Expo constrói para iOS. Você pode testar através da internet a sua aplicação, que nem eu fiz aqui, sem precisar instalar ela no celular ou nada do tipo. Então ele veio para ajudar em muita coisa. Deixa eu ver se eu tenho algum outro slide aqui. Isso. Por exemplo, React Native, você tem o seu computador, você liga o seu celular ali embaixo, por exemplo. Deixa eu até pegar aqui. Você liga o seu celular aqui embaixo no seu computador, com um cabo USB, por exemplo, e consegue fazer os testes do que você desenvolveu com React Native no seu celular. Sendo que o seu computador precisa ser um Mac se for para iPhone, ou para iPad ou outros similares. Daí você tem um aplicativo para Android e iOS construído e disponibiliza ele para Play Store e para App Store. Com o Expo,
Você tem o seu computador, vamos colocar uma situação aqui. Você tem um computador i3 de 4 GB de RAM, que eu acho que o Android Studio não aguentaria rodar nele. Daí você tem o seu computador aqui, através da internet, ou de uma rede local, qualquer outra conexão que você estabeleça aqui. Você faz o teste no seu celular, usando o aplicativo do Expo. Daí você digitou o código, envia para o servidor do Expo, ele constrói a aplicação para você Android e iOS e disponibiliza na Play Store e na App Store. Assim, você só com um computador de i3, 4 GB de RAM, você consegue construir a sua aplicação, por exemplo. Porém, com uma desvantagem. O Expo só deixa você usar as bibliotecas dele. Vamos supor, eu quero uma biblioteca para Bluetooth. Até onde eu vi, eu acho que eles ainda não construíram uma biblioteca para trabalhar com Bluetooth no Expo. Então, se você quer trabalhar com Bluetooth, não dá para usar o Expo. Mas, se a gente olhar no site do Expo, a gente vê aqui, por exemplo, entrar aqui no site do Expo. Entrar aqui na documentação e a gente tem aqui embaixo, espera aí carregar, API Reference. Acho que deve estar dando para todo mundo enxergar. O Expo tem biblioteca para realidade aumentada, acelerômetro, Edmob, que é para anúncios, autenticação de aplicativo, carregamento de aplicativo, e você vai indo. Calendário, câmera, criptografia, enfim, você vai indo. Banco de dados SQLite, Splash Screen, SVG. Então o que acontece? A gente diz que o Expo ele só funciona com as bibliotecas dele, mas o Expo já tem um monte de biblioteca. Então, lá na empresa, por exemplo, a gente trabalha com o Expo para desenvolver o aplicativo mobile. E a que nível que você vai chegar de acessar os recursos nativos para que o Expo não tenha? Vamos supor, Bluetooth. Quem aqui que vai fazer uma aplicação com Bluetooth? Para que vai precisar, digamos assim, trabalhar com uma aplicação com Bluetooth? O único ruim é que a Apple ela tem o seguinte, ela tem uma série de políticas que você tem que seguir para desenvolver o aplicativo. Eu até fiz um vídeo, daqui a alguns dias eu vou publicar na CodeGIS falando sobre isso. Ela tem uma série de regras. Você tem que desenvolver o aplicativo desse jeito, desse jeito, desse jeito, senão a gente não deixa você colocar aqui na App Store. Então eles têm, por exemplo, vai ter pagamento no aplicativo. Eu construí o pagamento lá em PHP, lá no back, e o aplicativo acessa. A Apple vai falar, não pode fazer assim. Tudo bem, eu tenho pagamento num site. O cara entra no aplicativo, ele clica no lugar e leva para o site. A Apple vai falar, não pode fazer isso. Porque você pode estar levando o cara para um site que tem vírus, por exemplo. Então a Apple fala, você tem que usar uma coisa que se chama In-App Payment, pagamento no aplicativo. E normalmente você usa qual biblioteca para trabalhar com isso? O Apple Pay. Existem outras bibliotecas, mas normalmente acaba sendo isso. Então você fica um pouco restrito. E o Expo, ele consegue trabalhar com pagamento no aplicativo, mas para trabalhar com pagamento no aplicativo para a Apple, você tem que fazer uma configuração específica para um dispositivo da Apple, manualmente, que o Expo não permite você fazer. Então, se você for trabalhar com pagamento no aplicativo do iOS, por exemplo, você acaba não conseguindo utilizar o Expo. A não ser que no futuro eles consigam colocar isso nativamente. Mas acaba tendo esse pequeno problema em algumas coisas. Mas fora isso, a maior parte das coisas o Expo já tem pronto. Muitas pessoas estão usando, muita empresa está adotando. E você pode ir desenvolvendo sua aplicação com o Expo. Você fala, agora não dá mais, não quero mais usar ele. Quero usar só React Native puro. Você vai lá e dá um Expo Eject, que você tira o Expo e continua desenvolvendo a sua aplicação com React Native puro. Dá para fazer isso também. E é basicamente isso sobre a parte de desenvolvimento mobile. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que queria perguntar? Ok. Então, agora eu vou fazer um exemplo aqui com Hello World, explicando para vocês como que funciona. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui. Vou fazer um Hello World e depois um contador.
uma coisa bem básica, 2 aplicativos que vão ser bem rápidos de serem feitos. Vamos supor aqui. Vamos ver se agora ele deixa eu criar a aplicação. Vou criar aqui rf test app. Ok, primeiro aqui eu entro aqui Expo, que é a ferramenta por linha de comando. O Expo já funcionando por terminal. Init e digito test app, por exemplo. Daí eu escolho o meu template. Eu quero em branco usando TypeScript, tabs, mínimo. Eu vou colocar aqui um aplicativo em branco, por exemplo. Dou um nome para o aplicativo, test app. E ele pergunta se eu quero usar o NPM ou o Yarn para poder gerenciar as bibliotecas. Eu vou dizer que eu quero usar o NPM, por exemplo, só para não confundir muito vocês com a diferença entre os dois até o momento. E ele começa a criar o meu projeto. E ele travou de novo. Não sei por que ele travou. Eu testei ele em casa no celular e funcionou. Ok, mas vamos supor que ele criou o projeto aqui. RF. Vamos supor que esse daqui seja o projeto. Eu vou copiar ele aqui e vou deixar com o nome test app. Daí eu vou vir aqui, por exemplo, no meu test app. E ele vai ter aqui para mim os arquivos do projeto que ele criou. Daí ele tem aqui o Node Modules, que é onde ficam as bibliotecas instaladas e tudo mais. E ele tem aqui o meu aplicativo principal, o app.js. Daí vou abrir aqui no editor de texto, por exemplo. Daí eu tenho aqui o código. Se vocês forem ver, isso daqui seria o equivalente ao CSS, que na verdade é um JavaScript. Só que ele está trabalhando para gerenciar o estilo. Isso daqui é bem parecido com HTML, mas na verdade é uma sintaxe chamada JSX, JavaScript Extended, que é para ficar parecido com HTML, mas na verdade isso daqui é JavaScript. E o resto é a minha aplicação. Daí vamos supor, eu venho aqui, tenho a minha aplicação principal, tenho aqui, por exemplo, a cor de fundo, background color, alinhar os itens no centro, e eu coloco esse estilo aqui dentro, View Style, Styles Container, que daí eu coloco esse estilo aqui, que é o jeito que eu quero que ele fique o visual na aplicação. E aqui eu vou colocar um teste que se chama Hello World. Daí eu quero que esse Hello World fique grande, vou colocar aqui um estilo nele, por exemplo. Daí eu coloco aqui, font size, vou colocar 54. Legal. Então, isso daqui é uma aplicação mais básica que vocês veem em React Native. O que eu faço com isso? Vou abrir aqui o Android, o terminal. Vou entrar aqui dentro do meu diretório, que se chama Test App. Agora que eu já estou dentro dele, eu vou fazer o seguinte. npm, que é para gerenciar os pacotes, eu quero que ele inicie a minha aplicação. Então, eu dei 2 comandos até agora. npm start. Ele vai rodar a minha aplicação aqui. E vai gerar um QR Code aqui para mim. Anderson, você pode emprestar o iPhone, por favor? Obrigado. Ok. Então, o que eu faço aqui agora? Eu abro o aplicativo do Expo, por exemplo, que é esse daqui no canto. Eu abro ele. Peço para ele escanear um QR Code. Escaneio. E ele abre a aplicação aqui para mim. Deixa eu só ver aqui por que ele não atualizou. Font size 54.
Perfeito. Ele criou ali para mim o Hello World. Se eu venho aqui no meu iPhone, já mostro aqui para vocês, acessar e buscar o QR Code também, ele carrega aqui para mim, só um minuto. É verdade, eu não vou conseguir testar que ele tem que estar conectado com a mesma internet. Eu não vou conseguir testar no iPhone porque tem um detalhe também que eu esqueci de falar. Ele tem que estar conectado com a mesma rede, então eu criei uma rede entre o meu celular e o meu computador para poder fazer o teste. Se ele estiver na mesma rede, na mesma internet, você já faz o teste com o Expo, por exemplo. É só escanear o QR Code que ele já aparece ali. De agora, vamos montar um outro exemplo aqui, por exemplo, para vocês verem. Eu vou pegar aqui o meu código e vou fazer o seguinte. Uma coisa interessante falar também é que o React e React Native eles trabalham com o que a gente chama de programação funcional. Você tem, por exemplo, vocês estudam aqui com C, C Sharp, Java, vocês estudam programação orientada a objetos e programação estruturada. Então, programação funcional é uma coisa que vocês não estudam aqui. Mas não é muito difícil, não. Eu até fiz um curso na Codeeasy sobre isso. Um curso bem simples, bem tranquilo de entender, explicando sobre como que funciona. Daí tem algumas diferenças aqui que vocês vão notar, por exemplo. Eu vou construir aqui um negócio chamado number, set number, use state igual a 0. O que eu fiz aqui? Eu construí um número, onde vai ficar salvo o número 0, e o set number é para poder alterar o valor desse número. É um pouco diferente do que vocês criar uma variável number, por exemplo. Por que não fazer isso? Porque na programação funcional a gente tem um negócio que a gente chama de imutabilidade. A gente não muda o valor das coisas. É um pouco estranho. No curso eu explico melhor como que isso funciona. Por isso que eu tive que criar duas constantes aqui. Daí o que eu faço aqui, por exemplo? Eu crio aqui, onde está o Hello World, eu vou colocar aqui, por exemplo, o número, number. Coloquei entre chaves. Daí ele vai pegar essa variável, que no início é 0, e vai colocar aqui. Daí agora aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui font size 54 e color vai ser igual a RGB. Vai ser a cor azul. E vai ter aqui o texto chamado ADD. E esse daqui vai ser um texto onde eu clicar ele vai adicionar um novo número. Daí o que eu faço aqui? Eu vou colocar aqui onPress, ou seja, quando ele pressionar esse texto, ele vai executar uma função que vai fazer o set number. Um novo número vai ser o número atual mais 1. Basicamente isso. Daí salvando isso daqui, vou abrir aqui o Expo de novo. Olha lá, já apareceu. Daí o que acontece? Quando eu clicar, ele pega o número e é o número mais 1. Pronto, poucos minutos, a aplicação já está funcionando. Daí o mais legal agora, se eu vier aqui por linha de comando, o Expo me permite fazer o seguinte. Eu tenho um Expo Login, por exemplo, que ele faz o login na minha conta, eu entro lá no site do Expo e crio um login, por exemplo. E fazendo o login, quando eu dou um Expo Login, ele pede meu e-mail, como vocês podem ver, a minha senha. Assim que eu estabelecer o login, eu faço o seguinte, Expo build Android. Ele constrói o APK para mim. E eu pego o APK, jogo no celular e instalo. Tem um outro comando, deixa eu ver se ele mostra aqui. Expo Publish. Aqui, ó.
Expo Publish. Acho que é esse comando aqui mesmo. Ele publica na Play Store para você. Você só precisa ter tudo configurado no projeto. Daí você vai aqui no Expo Publish, ele publica lá na Play Store para você. Se você já tiver a conta, tudo associado, tudo pronto. Daí aqui, vamos fechar aqui também. Abrir aqui. Um outro arquivo, por exemplo, app.json. Aqui a gente tem as configurações. Ó. A versão do Expo 35. A gente abre aqui o ícone. Vai ser esse daqui, está dentro de Assets Icon. Então eu venho aqui, por exemplo, Assets Icon. Esse daqui é o ícone da aplicação. Não tem nada praticamente. Se eu alterar esse ícone e eu quiser vir aqui e colocar um novo caminho, ele já altera o ícone da aplicação só alterando esse daqui. Então fica algo bem simples de se fazer também. E basicamente é isso. Poucos segundos você já tem a sua aplicação funcionando. E aqui ele tem um item chamado Live Reload, que é onde o mouse está aqui em cima. O que esse Live Reload faz? Esse Live Reload, ele basicamente faz o seguinte: você escreveu no seu arquivo, JavaScript, você deu um Ctrl S, você salvou o arquivo, ele já vai atualizar na hora. Vamos supor, eu quero mudar a cor do Edge aqui para azul. Vou vir aqui, vou deixar a minha aplicação rodando aqui, vamos supor, npm start, esperar ela terminar de executar. Vou abrir ela de novo aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, app.js e vou alterar a cor para vermelho. FF0000. Vou salvar isso daqui. Olha lá, só salvei. Ele já atualiza a aplicação direto. E já apareceu vermelho aqui para mim. Então já tem isso, que é uma coisa que o Node usa muito também em sites. E tem uma coisa mais legal ainda. Isso daqui ele tem para React Native, mas por exemplo, o React Native ele é uma coisa. Oi? Oi? Desculpa, não ouvi. Foi mal. Estou perguntando se é web service. Web service? Sim, no caso, vamos supor, você pode usar qualquer biblioteca do JavaScript, como jQuery com Ajax ou Axios, para acessar um web service. Eu tenho até um curso de como construir web service com PHP, por exemplo. Um web service é um código do back-end só, você deixa lá num servidor rodando, daí o seu aplicativo ele acessa aquele código e aquele web service ele pode manipular um banco de dados ou qualquer outra coisa que você quiser. Então, é uma coisa até legal de ter perguntado, porque um aplicativo mobile, ele não acessa direto um banco de dados. Você constrói no servidor, em algum lugar, no servidor web, um outro código em PHP, em Node, em alguma outra coisa, que você acessa esse código para esse código gerenciar o seu banco de dados. Então, se você quiser, por exemplo, acessar com o React Native algum web service, você pode usar a biblioteca do Axios, por exemplo. Que você usa o Axios, você digita o URL, ele acessa aquela URL, pega os dados e traz para a sua aplicação. Então tem como trabalhar com web service sim. Eu não sei se foi essa a pergunta que você quis fazer. Isso. Sim. Então, vou pegar aqui. Oi? Só fala o que é um web service. Ok. Olha, eu poderia colocar meu vídeo da minha aula aqui. Brincando. Eu tenho um curso de construir um web service com PHP e Slim Framework. E na primeira aula eu falo a explicação do que ele é. A imagem aqui. Esse aqui é do vídeo do meu curso. Basicamente, deixa eu ver se dá para todo mundo ver. Basicamente é o seguinte: o web service é aqueles dois quadradinhos verde claro ali.
Caramba. Foi. Aqueles dois quadradinhos verdes ali. Um código que você constrói no servidor, ele não tem interface gráfica, é só por linha de comando e tudo mais. E ele gerencia um banco de dados, por exemplo, ou alguma outra coisa. Ele funciona através da internet. É um serviço que está disponível na web para você acessar. Daí você pode construir um aplicativo para iOS, para Android, para Windows Phone, ou um site. O Windows Phone já não está mais, né? O Windows Phone já está morrendo. Um aplicativo para Windows, por exemplo, ou um site até, se você quiser. E ele acessa aquele web service, basicamente. No caso ali é uma API REST, que a gente chama. E aquele web service, ele pega o que você enviou, gerencia o banco de dados, ou faz o que tem que fazer, envia e-mail, faz o que você precisa, e depois retorna para você. Com isso, você pode reaproveitar as coisas, você separa o front-end, que é só o que o cliente vai acessar, do back-end, que vai fazer todo o processamento lógico e tudo mais. E normalmente, para desenvolver aplicações mobile, é assim que é feito. Porque daí todo o seu código ali no web service fica no servidor junto com você. O código para acessar o banco de dados fica no web service, o código para enviar e-mails fica ali, e você não deixa nada instalado no aplicativo do seu usuário, por exemplo. Tanto é que isso acabou virando uma regra que no Java... Acho que no Java você conseguia acessar o banco de dados pelo aplicativo, por exemplo, no Swift também, tem que dar uma olhada. Mas isso acaba virando uma prática para ser desenvolvida que o React Native não tem como você acessar um banco de dados no aplicativo. É só para o web service, já que é o certo a se fazer, no React Native não tem nem como você acessar o banco de dados direto. A explicação não foi muito detalhada assim sobre o web service, tanto é que vocês podem ver que eu tenho 16 minutos de vídeo para falar sobre o que é um web service, dando exemplos, explicando. Depois, se quiserem dar uma olhada nesse curso aqui, lá no canal do Code.easy, é só vocês entrar aqui fazendo um pouquinho de marketing aqui, entrar no YouTube, digitar Code.easy, é o primeiro que vai aparecer aqui para vocês. Que daí tem os vídeos lá. Ok. Certo. E eu acho que é isso, basicamente. Desenvolvi a aplicação, mostrei o exemplo para vocês, expliquei as diferenças de aplicativo. Alguém tem alguma outra dúvida, alguma outra coisa que gostaria de saber? Sim? No caso, o aplicativo não é só uma vez, mas tem caso ele dá um erro no Android e não dá esse mesmo erro no iOS? Então, depende. Deixa eu ver. Algumas bibliotecas, eu não tenho exemplo aqui comigo agora, mas você pode fazer no Expo o seguinte. O Android, vamos pegar o iOS. O iOS ele tem um clique por... Eu não lembro o nome, porque eu não mexo muito com o iPhone, mas se você pressiona uma coisa mais leve ou com mais força, ele executa ações diferentes no iPhone. E isso o Android não faz. E se você vai utilizar esse recurso no seu aplicativo, você faz meio que um if no meio do seu código. Se for iOS, você pode fazer isso. Se for Android, você tem que fazer aquilo. Então, algumas coisas pode dar o mesmo erro nos dois. Algumas coisas pode dar um erro só no iOS ou só no Android. Isso que acaba sendo um pouco trabalhoso de você desenvolver um único código para os dois. Você tem que estar com os dois ali e tem que ajustar aqui de forma que um único código funcione bem nos dois. Então, às vezes pode dar o erro nos dois, às vezes pode dar o erro só em um. Por exemplo, eu não sei nem se eu mostrei para o Anderson. Lá na empresa deu um... Eu já arrumei isso, tá bom, Anderson? Não se preocupa não. Lá na empresa... Não, já foi semanas atrás. Mas não é nem muito problema. Quando você clica num campo, ele abre o teclado. É normal isso acontecer. Só que você pode configurar o tipo de teclado que ele abre. Eu estava construindo um sistema de recuperação de senha. E para recuperar a senha eu tinha que digitar 6 números. Então eu abri um teclado só de números. Eu abri isso no Android e tranquilo. Eu apertava o botão de voltar e ele fechava o teclado. Só que no iOS você não tem um botão de voltar. Você normalmente tem um return ali no teclado. Só que no iOS, um teclado numérico, pelo menos no iPhone 5 que eu acessei, um teclado numérico não tem esse botão para fechar. Então eu clicava no campo, ele abria o teclado numérico e não tinha como eu fechar o teclado. Eu olhava para aquilo e falei, tá bom, até aí nenhum problema, era só um campo e um botão. Só que ele abriu o teclado e cobriu o botão. Daí o que eu tive que fazer? Eu tive que colocar lá. Se for iOS, toda vez que ele abrir o teclado,
reduz o tamanho da aplicação e joga ela para cima. Porque daí o botão ele vai para cima e dá para ele clicar no botão, sem o teclado cobrir o botão. E eu tive que fazer esse código especificamente para iOS. Eu fiquei olhando aquilo e fiquei perguntando qual que é o sentido. Mas enfim, são coisas que acontecem. Acho que... Então, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma outra pergunta? Ok. Se alguém tiver alguma outra pergunta até o final, só falar que eu respondo aqui. Quando você começou a estudar React Native? Quando que eu comecei a estudar React Native? Ok, vamos lá. Deixa eu lembrar. Eu comecei a estudar React Native... Deixa eu voltar na timeline aqui. Eu estudei em 2017. Vi um pouco de Ionic, JavaScript. Foi na metade de 2018, se eu não me engano. Foi em 2018. No início de 2018 eu comecei a estudar React. Daí, mais da metade de 2018 para o final de 2018, final do ano passado, eu comecei a ver algumas coisas de React Native, só que eu não peguei muito a fundo porque não tinha nenhum projeto para aplicar. Mas, basicamente, como eu já sabia React, pegar React Native foi extremamente simples. Até mostrar um exemplo aqui para vocês. Vou abrir aqui esse código aqui. Esse daqui é o código do React Native. E esse outro aqui, Project Codeeasy, site... Isso daqui é o site da Codeeasy, por exemplo, a página principal. Ok, olha só isso daqui. Isso daqui é a página inicial da Codeeasy. Vocês podem ver que eu coloquei aqui, por exemplo, a barra de navegação, o header, os cards sociais que são para acessar, então não fica tudo num único arquivo. Isso daqui é o site da Codeeasy. Isso daqui é o aplicativo que eu desenvolvi para vocês. Então é quase a mesma coisa. Sabe React, pegar React Native é bem rápido. E eu acho que foi isso. Como eu já sabia React, eu peguei bem tranquilo o React Native. Comecei a estudar faz pouco menos de um ano que eu comecei a mexer com React Native. Basicamente isso mesmo. Quais são as restrições do Ionic? Assim, os prós e os contras do Ionic. Vamos lá. Em comparação com o React Native ou só o Ionic? Comparar? Certo. Primeiro, o Ionic ele cria um aplicativo híbrido. Então é um site que acessa o Apache Cordova, que acessa o dispositivo mobile. Então tem esse ponto de que ele faz mais coisas. Então a performance pode ficar um pouco menor, mas só em aplicativos maiores. Você quase que não percebe isso. O Ionic, como ele desenvolve um site, você pode usar Angular, React, Vue e JavaScript puro para trabalhar com Ionic, se você quiser. Antes era só Angular, o framework da Google. Agora já tem todos esses. E o React ele entrou bem forte agora no Ionic também, porque o React tem muita gente adotando o React praticamente. Uma comparação. Ele desenvolve híbrido, então a performance é um pouco menor, e o React Native desenvolve para nativo. Então, até mesmo bibliotecas, vamos supor, se você não trabalhar com Expo, trabalhar só com React Native, você tem um diretório lá que você pode colocar código Java lá dentro e código em Swift lá dentro. Então, se tiver algum plugin que não tem para alguma biblioteca que não tem para React Native, você pode construir ela manualmente com Java e com Swift. No Ionic não, no Ionic você depende do Apache Cordova. Se o Apache Cordova lançou aquilo ou não. E sem falar que o Ionic trabalha mais com desenvolvimento é bem parecido com o desenvolvimento de um site, então é bem abstrato. Já no React Native, você tem que conhecer algumas coisas sobre desenvolvimento mobile, por exemplo. Você tem que configurar a pasta para Android lá, para... Não sei se vocês já mexeram naqueles XMLs do Android. Você mexe também nele. Você tem que mexer no CocoaPods, que é uma ferramenta para gerenciar as dependências do iOS. Então você mexe um pouco ainda com o do nativo, porque você tem mais opção, mais liberdade para mexer no nativo. O Ionic ele já pega tudo do Apache Cordova, então você mexe mais com o desenvolvimento do site, é mais abstrato, por assim dizer. Alguma outra dúvida? Sim? Vou perguntar várias vezes enquanto eles perguntarem. Ok. Qual recado
qual conselho o Felipe de hoje, considerando que você está terminando a faculdade, daria para o Felipe que terminou o técnico 3 anos atrás e que estaria no terceiro semestre nesse segundo semestre de 2019? Ok. Seguintes conselhos. Primeiro, foque numa tecnologia, escolha uma tecnologia, mas não deixe de estudar novas. Se você pegar, hoje estou estudando React Native, amanhã deixei o React Native de lado e vou estudar Ionic. No outro dia, deixei o Ionic de lado e vou estudar Native Script. Isso vai dar muito errado porque você não vai conseguir estudar muito bem uma ferramenta específica, você não vai conseguir avançar nela. Eu, por exemplo, minha stack, que é o conjunto de ferramentas que eu trabalho, é PHP com Laravel e Slim, Node com Express no back-end, React para montar sites com Redux e React Native para montar aplicativo mobile. Mas esses aqui são os 4 principais, são os que eu mais estudo. Mas eu também já mexi com Ionic, já mexi com Angular, já mexi com... que mais? C Sharp, com Java. Então eu sei mexer um pouco com os outros, mas eu mantenho o foco nessas principais. Eu não deixo de me especializar mais nelas, que é o conjunto de ferramentas que eu tenho. Um outro conselho é estudem arquitetura de software. Deixar o código organizado. Quando vocês começam assim no curso técnico, vocês desenvolvem alguns códigos mais simples. O que acontece? Você desenvolve um código ali, executa ele no terminal, entrega a lista de exercícios para o professor e está tranquilo. Mas quando você vai desenvolver um código de mais de 20 mil linhas, que nem eu fiz logo depois que eu terminei o curso técnico, você lembra dessa história, Anderson? Não, eu terminei o Odin Browser, daí eu entrei na Next, você lembra? Então, o que acontece? Eu fiquei 5 meses desenvolvendo um código, e depois de 5 meses, um código em PHP, só que nem função eu utilizava. Se alguém que já trabalhou em C, em C Sharp, já criou uma função lá, ou um método, nem isso eu utilizava. Eu desenvolvia PHP o mais gambiarrado possível. Não reutilizava quase nada de código. Eu achava que estava demais, porque eu fazia um código lá e falava, nossa, esse código está incrível, o sistema está funcionando. Depois de 5 meses, eu consegui executar erros como? Deu erro no problema. Depois de 3 dias, eu descobri que era um ponto e vírgula no código. De tão triste que estava a situação. Daí eu corrigi o ponto e vírgula, apareceu outro erro. Daí eu corrigi o erro, apareceu outros erros. Acho que você já deve ter visto um meme, alguma coisa assim no Facebook, por exemplo. Não é legal na vida real. É horrível. Depois disso, eu fiquei com um trauma. Comecei a estudar orientação a objetos e comecei a estudar arquitetura de software para organizar os meus projetos. Até mostrar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui, eu vou recomendar essa empresa aqui porque eu vejo muito ela. Rocket City é uma empresa que eles criaram na parte educacional e eles oferecem cursos de Node, React e React Native. E um dos vídeos deles, que eu vi esses dias que eu gostei bastante, é esse daqui. Estruturas de pastas para React. Não chega a ser, por exemplo, toda a arquitetura, toda a organização do projeto, mas já mostra como que você pode organizar um projeto feito em React, por exemplo. O React ele é muito livre, então você consegue construir um código nele. Imagina só, JavaScript, a partir do visual, que seria o HTML, como JavaScript, a partir do CSS como JavaScript, e a lógica para fazer o processamento, tudo no arquivo. E daí você pega e constrói um arquivo de mais de 400 linhas, misturando visual, estilo e lógica, tudo num único arquivo. Ficou horrível de ler aqui de lá, fica muito grande. Então, tem muitas pessoas que quando começou o React, elas criticaram porque dizem que era desorganizado. Mas, na verdade, ele necessita da organização para ele funcionar bem. Esse vídeo aqui ele fala um pouco sobre isso, acho bem legal. É uma estrutura, na verdade, até achei legal, porque quando ele mostrou, é uma estrutura bem parecida com a que eu uso. E ele ensina como que você constrói a sua aplicação, como que organiza ela. Porque quando você chega em 20 mil linhas de código, por exemplo, ou até mais, que 20 mil linhas é pouco praticamente. Até mais do que isso, você fica perdido se o código não estiver muito organizado, não estiver bem arquiteturado. Então são essas dicas que eu daria. Ter um foco numa ferramenta, sempre continuar estudando as novas, outras coisas surgem, mas ter um foco na ferramenta e trabalhar bastante com arquitetura de software, organizar o seu projeto e outras coisas do tipo.
Acho que são essas dicas que eu daria até mesmo para evitar aqueles 5 meses de projeto que me fez procurar um ponto e vírgula por 3 dias. Mais uma, Anderson? O segundo e terceiro, ninguém vai perguntar nada? Faço desse jeito? Ele falou de outros frameworks, por que ele depende tanto do React Native? Por quê? Por que React Native e não Ionic? Por que React Native e não PhoneGap? Ok. Por que React Native e não Xamarin? Ok. Tô até vendo. Por que isso é tão específico? É só para o pessoal Tô até vendo no YouTube olhar os próximos pontos do React. Ok, por que cada um, por que o React Native e não outro? Estou até vendo no YouTube os comentários de discussão lá sobre qual que é melhor. Primeiro, o React Native, ele é uma biblioteca bem simples que dá para fazer bastante coisa com elas, que nem eu mostrei, ele só cria um componente. O React em si é uma biblioteca que cria um componente, é uma coisa bem simples que dá para fazer muita coisa com ela. O Ionic eu não usava muito por causa do Angular, eu particularmente. Coisa minha, eu não gostava muito do Angular no Ionic. E assim, o Angular ele é bom, mas ele tem uma arquitetura muito complexa, ele vem com um monte de coisa para você. Isso é uma coisa legal, mas depende do seu ponto de vista. Se você abaixar o Angular, por exemplo, qualquer um de vocês criar um projeto em Angular, vocês provavelmente vão ficar um pouco perdidos. E um projeto em React Native, por exemplo, é bem mais simples. O Ionic ele deixa o visual do Android e do iOS bem parecido com o original. Mas o PhoneGap, por exemplo, como é um site rodando no aplicativo, ele não fica com visual igual ao do iOS. Aqui, por exemplo, eu criei o texto. Se eu acessar aqui, se eu criasse um botão, se eu abrisse no Android, o botão ia aparecer de um jeito, no iOS o botão ia aparecer de outro. Nos híbridos, o Ionic ele faz uma modificação para ficar assim, mas em outros híbridos não fica assim. Em outros híbridos ele fica com um único visual, então também tem a questão do visual mais nativo da aplicação. Tem muitas pessoas que vão assim, eu gosto mais de Ionic, eu gosto mais de React Native. Você olha os prós e os contras, vê qual que você avalia, eu acho que os dois dariam muito certo. Eu particularmente gosto mais de React Native, me acostumei mais com ele, eu iria com ele para desenvolver. A gente está começando, uma linha de raciocínio, uma linha de visão de aprendizagem. Sim. A gente quer desenvolver, quer começar a entrar no mercado de trabalho como global. Qual você indicaria essa linha de aprendizagem? Ok. Isso daí é legal porque se você vai procurar, quer desenvolver o app mobile com Node, que nem eu falei, vai surgir 1 milhão de bibliotecas. Até um José.js vai surgir lá no meio. E pior que José.js é uma biblioteca bastante usada, cara. Ainda por cima. Que acontece? Primeiro, aprender um pouco de programação funcional JavaScript. Um pouco sobre isso. Porque, por exemplo, vocês viram que eu criei lá const. Onde que tá aqui? Hello World, Test App. Vocês viram que eu criei uma constante ali. Nossa, não dá nem pra enxergar direito. Acho que... Deixa eu ver aqui. Agora dá. Eu criei uma constante, certo? Mas eu tô alterando o valor dela. Isso é meio estranho, certo? Então, aprender um pouco de programação funcional não é coisa muito difícil. São coisas como imutabilidade e trabalha bastante com funções. Mas o marketing, eu tenho um curso sobre programação funcional. O pessoal da Rocket City, eles têm um curso sobre JavaScript moderno também. Dá para vocês dar uma olhada também. E aprender um pouco disso. O resto é coisa bem simples. Então, aprender um pouco de programação funcional com JavaScript. Você pode começar a pegar algumas bibliotecas, alguns frameworks, como o React, o Angular, o Vue também é um outro framework para isso. Daí você começa a estudar um pouco essas bibliotecas, se você quiser desenvolver mobile com JavaScript. Estudando um pouco mais como desenvolve esses sites, daí você pode começar a pegar o React Native, ou Ionic, outras coisas do tipo, para estudar. E pareando a isso, vamos dizer, paralelo a isso, não só estudar como desenvolver,
mas estudar toda a questão de como construir um aplicativo que tem uma interface amigável, que é o UX, User Experience, para entregar para o seu usuário. Estudar regras de negócio, porque você vai precisar, por exemplo, conversar com o seu chefe, conversar com o seu gerente de projetos, sem ter que dar patada nele, não é mesmo, Anderson? O Anderson nem está prestando atenção. Tá falando para eles, não é só... não só estudar a parte de desenvolvimento, mas também a parte de negócios, para entender como conversar com o cliente, como conversar com o gerente de projetos, sem ter que gritar com ele quando ele chega atrás de você, não é mesmo? O pessoal do terceiro pensando nessa história? Acho que eles lembram. Da última vez que eu vi aqui, eu contei. Foi no segundo que tava. No segundo? O Felipe já me deu maiores pontos. Melhorei. Eu tava com... Ele entra no período da tarde. Quando ele entra no serviço, eu tô voltando ao almoço. Aí eu chego e cumprimento todo mundo. E a sala geralmente é uma sala quieta. Eu passei quando eu cheguei no Felipe, cumprimentei ele e falei assim, tá pronto, Felipe? Cara, o meu dele olhou pra mim e falou assim, tá pronto o quê? Nossa! Pra mim, eu tinha falado baixo, por isso que eu... Mas enfim, a empresa inteira olhou pra mim. No arco não, meu. A empresa não quer, então o menino vai me dar uma comida de pirata assim. Sorte que o Anderson é de boa, logo que eu ri, eu falei, nossa, desculpa, Anderson, não vi que eu falei alto, a gente conversou, todo mundo riu, virou uma história que o Anderson nunca vai deixar eu esquecer. Quase um meio estranho. Enfim, mas tem toda essa questão de você aprender a conversar com o seu cliente, com o seu gerente de projetos, para poder organizar bem um projeto, Acho que é a questão que nem o Anderson fala. Contratar uma pessoa mais por caráter do que às vezes por parte técnica, do que a parte técnica você pode ensinar. O caráter, muitas vezes é difícil você ensinar. Então, saber como conversar com o cliente, mesmo que o cliente ele responda de forma mal educada, não uma patada, você lembra... É triste, recente, né? Mesmo que o cliente responda de forma mal educada, você saber responder com ele, então saber a parte de negócios, estudar essa questão de primeiro programação funcional com JavaScript, a biblioteca em si, depois o mobile, e saber construir um aplicativo que entregue uma experiência boa para o seu usuário também. Não só construir, eu sei construir, legal, mas você constrói um aplicativo tudo torto. Não adianta muito. E alguma coisa a mais você também... Acho que não. Desculpa, não entendi tudo. É obrigatório aprender Angular para construir um projeto com Angular. Antes era. Agora você pode escolher Angular, React. O Vue.js e o JavaScript ainda está muito... Ainda está adaptando, mas o Angular e o React são os principais, você pode escolher. Tanto é que se digitar no terminal... Se eu ver aqui... Ionic, New, App 01. Esquece, não tem o Ionic instalado, não vai dar para mostrar. Mas ele dá a opção para você escolher um projeto com Angular ou com React, por exemplo. Basicamente o que eu falei, o Ionic ele constrói um site. Então você pode fazer um aplicativo, um site, um desktop, tudo de uma vez só. Se você quiser fazer com Ionic. Tem essa vantagem também. A dificuldade é que você tem que construir um código que atenda a todos. Então você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes fica bom no aplicativo e não fica bom no site. Mas tem isso também. Qualquer diferença entre fazer um mobile em React Native e fazer uma página da web. Fazer um site com React e um aplicativo com React Native, isso? Os dois se comunicarem? Bom, daí entra naquele slogan do React Native. Vamos dizer, uma frase que caracteriza bastante o React. Aprenda uma vez e escreva em qualquer lugar. Então você aprende uma vez e escreve um projeto para o site e um projeto para o mobile. Então você não faz a mesma coisa para os dois. Tanto é que no site você usa React e no mobile você usa o React Native. São duas coisas diferentes. O React Native ele usa do React com algumas coisas a mais. Então são duas coisas diferentes. Você faz em projetos separados. Mas a comunicação entre os dois pode ser feita. É? De banco de dados,
Assim, dá para você, por exemplo, construir um banco de dados aqui, um web service aqui, e fazer o site e o aplicativo que acessa o mesmo back-end para fazer a mesma coisa. Isso você pode fazer, por exemplo. Daí o back-end você vai estar reaproveitando. Só o site e o aplicativo que você vai ter que fazer 2 vezes. Alguma outra pergunta? Segundo, terceiro, mais perguntas? Vai, Joy. Na parte do design do aplicativo, montar um bonitinho, um aplicativo que é novinho, é muito difícil integrar o design bonito com o aplicativo ao código do Não. Que nem eu falei aqui, ó. Você usa o CSS, por assim dizer, mas é JavaScript, mas ele simula o trabalho com CSS. Então, se com CSS você faz um site bonito, que nem aqueles que aparecem, vamos pegar aí um site da Google, um site, eu não vou lembrar um site de cabeça agora, mas se pega uns sites bonitos assim, você consegue aplicar o mesmo conceito de CSS aqui. Então, e hoje eu vi um vídeo, achei mais legal também. Tem uma biblioteca, você pode fazer uma animação da Adobe After Effects, até legal pra gente ver na empresa, Anderson, se precisar no futuro. Você pode fazer uma animação da Adobe After Effects, exportar ela para o arquivo JSON, que é o arquivo de texto, e usar uma biblioteca para ler esse arquivo de texto. Ele lê esse arquivo e já lança animação no seu site, por exemplo. Uma coisa bem legal. Então, trabalhar com visual não é difícil não, é uma coisa bem tranquila com o React Native, só você saber CSS que você consegue. Você pode deixar com o visual que você quiser. Próximo. Ninguém mais? Ele ainda está inteiro. Tem uns pedaços dele aí. Sem perguntas? Ainda tem um sorteio. Tá, mas antes do sorteio. Ok. Deixa eu só ver quem não se inscreveu ainda. Felipe, enquanto o pessoal se cadastra, o pessoal do terceiro vai ter mais contexto. E o pessoal do segundo talvez só tenha muito a falar ainda, mas como que evita a SQL injection? Olha, eu uso bibliotecas que fazem... Eu uso bibliotecas normalmente que fazem alguns bytes, vamos supor. Até agora eu trabalho mais com PHP no back-end, então eu uso o PDO, por exemplo, para conectar com o banco de dados. Daí quando eu vou trabalhar com PHP, ele tem lá, eu posso construir a minha query, por exemplo, insert alguma coisa, a minha query SQL para inserir no banco de dados, e eu posso, se eu quiser, concatenar no meio do código ali alguma variável. Só que se eu fizer isso, o cara pode colocar naquela variável um outro código SQL, e aquilo de lá pode dar um problema. Daí o que acontece? Tem algumas bibliotecas como o PDO para PHP, que já vem tudo pronto, que você coloca o código SQL, vou até colocar aqui, por exemplo, new to search view, aqui, escolher PHP, vamos supor, em que eu faço o seguinte, eu posso construir aqui select everything from users where id igual a id. Por exemplo, eu posso fazer isso, só que se eu fizer isso, o cara pode vir aqui em id e colocar um outro código SQL. Isso vai dar uma SQL injection. O cara vai injetar um SQL aqui dentro e pode quebrar o seu banco de dados. Selecione aqui, tá? Ok. Tá bom. Aí, ele pode fazer isso e pode quebrar o seu código. Daí você pode fazer o seguinte. Você pode colocar aqui, eu já vou selecionar de novo para vocês verem. ID igual a ID.
Ok. Você pode, por exemplo, no PHP funciona assim, você coloca 2 pontos e um nome, e depois em outro lugar você coloca ID e coloca o valor. O PDO ele funciona assim, por exemplo, ou com 2 pontos e um nome ou com ponto de interrogação. Por que funciona isso? Porque ele não vai simplesmente concatenar na string. Ele vai passar por um processo de validação antes para verificar se o cara não está tentando fazer um SQL injection. No PHP é simples assim. Acho que Java, tudo usa assim, né? Java, C#, então é basicamente isso. Você só tem que ver como que utiliza. Porque daí a própria ferramenta ela vai tratar o SQL injection para você. É só não concatenar direto na string e já está resolvido. Tudo certo? Já todo mundo se inscreveu? Ok. Deixa eu ver aqui. Então, Galera, alguém mais? Felipe, juro que por agora é a última pergunta. Só ok. de forma superficial. Eita, meu nome magista. Como que é o dia a dia de um programador? Melhor, Um dia como é o dia a dia da empresa? ok. Vamos ser pertinho. Felipe e espero que saiba que a gente tem uma relação muito tranquila nisso. E é só para ter uma visão de uma outra pessoa que não está com vocês com tanta frequência. E para ele comentar com vocês realmente como que é, sabe? Só para vocês não ficarem com essa coisa de como será que é? Será que é legal, é chato, é divertido? Tem alguém o dia inteiro enchendo sua paciência, falando, vai, entrega! Ou será que é mais tranquilo? Bom, meu dia a dia. Como que eu posso falar isso? Eu chego na empresa lá, é um clima bem descontraído, pelo menos na Next, a gente trabalha bem conversando um com o outro. Eu, basicamente, participo bastante de como que o projeto vai funcionar, a organização do projeto e tudo mais. A Next é bem tranquila, a gente estabelece os prazos para fazer os aplicativos, os softwares. A gente tenta seguir, faz uma reunião de tempo em tempo para a gente ver como que está seguindo as coisas. Falando de forma bem resumida, é isso. Qual o prazo que você entregou o eventual? Em dezembro? Começou faz 3, 4 semanas atrás. Como está seu cronograma? Tá indo bem. Tá em dia? Tá em dia. O cronograma dele tá certinho. É ou não é? Exatamente. Pode deixar uma sugestão. Eu gravei um vídeo falando mais sobre isso, sobre o meu dia a dia, como que eu funciono as coisas na minha vida. Deixa eu ver aqui. Gravei um vídeo falando sobre isso. Você fala sobre mim? Não. Só para vocês terem assim, ideias gerais de como o Felipe faz alguma coisa ali, eu conheci o Felipe aqui no técnico também. Em 2000 quantos, Felipe? 2015? 2014. Não, 2015 mesmo. 2015. 2015. E daí ele fez técnico aqui, tudo, foi fazer faculdade. E tem 2 anos agora que a gente está junto. Assim, trabalhando junto. Da última vez que eu falei isso já gerou uma interpretação dúbia. Então, trabalhando junto tem quase 2 anos já que a gente está todo dia assim na rua. Aqui. Em 2 anos, a gente tinha que pegar um dia, assim, um momento, só para falar de perrengues que já passamos em 2 anos, né, Felipe? Projeto com prazo apertado, projeto com gringo, projeto que o povo não sabe o que tem que fazer. Nossa, são 2 anos de muitas emoções, né, Felipe? Eu sou o cara que grava um vídeo meio estranho de boné e óculos de sol. Se carregar aqui. Tem essa... Você vai dar um play aí você falando? Não, são 37 minutos de vídeo. Não, aí. Caramba, tá bem escuro. Não sei se nem se dá pra chover. Depois me manda, Felipe. Depois Ok. me manda o URL desses vídeos que eu coloco lá na página da informática para o pessoal ver. Certo. Para as pessoas que quiserem te assistir de óculos e boné. Ok.
mas basicamente são... É que eu não vou falar tudo aqui, são 37 minutos de vídeo, mas nesse vídeo eu separei tudo legalzinho, se alguém quiser saber mais minha rotina. Como que eu trabalho, como que eu atuo, como que eu tô com exército, faculdade, trabalho, a Code Easy, Ministério de Música, mais o tempo para jogar o videogame, né? O Felipe pediu para todos vocês se inscreverem pelo Google Forms. E daí agora eu pergunto, como que ele vai sortear? Todos vocês estão aqui, ó. 36. Ah, apareceu agora. Olha lá, eu ali, ó, que bela. Olha, é Ó, o... o Johnny tá 2 vezes aqui, cara. Ô, Johnny! Tem 6, hein? O Anderson também tá com você, filho. Da onde que eu tô 2 vezes? Tá assim 2 vezes. Ok, CD... Desktop, Projects... Code Easy Rifle. Ok, vamos lá? Isso daqui... Apaga a luz aí, gente. Valeu. Isso daqui é um projeto que eu criei na Code Easy, que eu vou começar a gravar outros vídeos depois, que vou chamar de Code Easy Open Source. São projetos que eu vou criar, são código aberto para qualquer um que quiser ver. Alguns para ensinar, para se divertir, outros que dá até para você utilizar no meio de trabalho. Esse aqui, basicamente, ele pega os dados de algum lugar da internet, qualquer lugar que você quiser, e lista e joga aqui. E a partir disso, você pode fazer o sorteio dos nomes que estão ali, de algum dos nomes que vão estar ali. No caso, ele pegou diretamente do CSV, então, alterou no CSV, ele já conseguiu pegar os valores ali. E esse site aqui ele foi feito em React. Por exemplo, esse daqui de cima é um arquivo, esse daqui é outro arquivo em JavaScript, e aquele de lá é outro arquivo em JavaScript. Esse site aqui é feito em React, então se vocês entrarem no código da Code Easy lá, que eu tenho isso daqui na internet, vocês podem ver o código dele, por exemplo. Por aqui, vamos ver se dá para vocês ouvir. Vou clicar em sortear agora. Isso. Ele falou que ia ganhar, cara. O Sérgio tá aí? Poxa! Ele ganhou um abraço. Agora, mais um sorteio, né? Terceiro. Não, segundo. Não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. Foi armado. Ok. Então, basicamente isso. Ok. Não, já pronto. Obrigado. Se alguém tiver alguma outra pergunta, alguma outra coisa, quiser perguntar.